Então vamos lá. Dentro da minha query, para que ele possa executar, eu tenho que passar aqui dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é qual a minha conexão com as informações aí do banco de dados, informações da tabela, onde eu tenho essas informações? A minha variável com que eu criei aqui acima. Então ela carrega todas essas informações. Então eu posso colocar a minha variável com como os parâmetros aqui da minha conexão. E depois ele quer saber aonde vai ser, né, o comando, na verdade, o comando MySQL que vai ser executado. Vai ser o comando de inserção aonde? Na minha tabela aqui de usuários, passando esses valores. Tudo isso está na minha variável SQL_query. Então aqui eu passo a minha SQL_query com a execução, né, da inserção nas tabelas. Na tabela, na verdade. Então, inserção dos registros na tabela. Aqui, se você quiser também verificar erros, você pode fazer da mesma forma. Coloca um if aqui, para que ele teste essa condição. Lembrando que, quando eu utilizo o if, né, e só coloco o registro, eu estou testando se ele é verdadeiro. Então, se existir essa inserção, ele vai me falar, por exemplo, que os dados foram inseridos com sucesso. Caso contrário, ele pode dar um erro. Aqui você vai abrir chaves e fechar chaves, porque é do comando aí if. E aqui então coloca o seguinte, se existir, dá um eco e coloca dados inseridos com sucesso. Ok, beleza. Caso contrário, então else, é porque deu algum erro. Então se deu algum erro, eu posso também chamar o eco e falar erro ao registrar dados ou ao salvar dados, né? Se você quiser também pode concatenar aqui, ó, ponto, e concatenar com a MySQL erro. E aqui eu passo como parâmetro a minha conexão. Beleza, perfeito. Vamos aqui então testar realmente se ele conseguiu, né, salvar esses registros. Para isso eu dou um Ctrl S e simplesmente vou executar o arquivo de registro. Então, em vez aqui de chamar o meu conexão, eu vou trocar conexão para registro.php. Opa, eu tenho um erro de sintaxe aqui, né? Então ficou faltando aí, me parece, um fechamento de chaves. É um pouco ruim você criar diretamente aqui dentro do bloco de notas, justamente porque ele não trata erros. Tá? Se você tiver, por exemplo, o Dreamweaver ou algum outro, né, que trabalhe aí com esses tipos de código, é muito mais prático. Então, se eu abro, por exemplo, só para mostrar para vocês, o foco aqui não é, obviamente, ficar trabalhando o PHP. Deixa eu dar um duplo clique sobre o registro aqui, só para ele abrir o Dreamweaver. Então, ele abriu aqui, eu já consigo verificar onde está o erro, né? O erro não é da chave, é porque aqui eu não finalizei com ponto e vírgula. Então, ele aponta para mim esse erro aí, então faltou apenas um ponto e vírgula. Então, é muito mais fácil para você conseguir visualizar os comandos aí dessa forma. Dei um Ctrl S, deixa eu fechar esse arquivo aqui que não está, então, atualizado. E vamos aqui novamente executar o registro. Agora ele funcionou perfeitamente, né, com a conexão, mas ainda apontou o erro. Ele está falando que existe um erro de sintaxe também no meu comando aí, SQL. Então vamos verificar o porquê desse erro de sintaxe dentro do meu comando aí, SQL. Ficou faltando, se eu não me engano, foi um parênteses aqui. Deixa eu até abrir o arquivo aqui para ficar um pouco maior para vocês, ó, um bloco de notas. Então aqui eu inseri, né, os valores dentro da minha tabela de usuários, TB usuários, ponto values. E aqui no final, ó, eu, em vez de fechar a aspa simples depois do campo sem, eu fechei depois do parênteses. Então foi um erro aí meu de sintaxe também, né? Um vacilo. Agora sim, atualizei, conexão criada e dados inseridos. Claro que para que eu saiba se esses dados realmente foram inseridos, eu posso vir aqui na minha tabela, deixa eu clicar novamente na estrutura, ó. Aqui mesmo eu já consigo visualizar, ó, procurar aqui ele já me mostra. Então o nome, né, o que foi para o campo do usuário e qual registro foi aí para o campo de senha. Então funcionando perfeitamente, o nosso registro aí já está então ok, assim como o arquivo de conexão. O que eu vou estar montando inicialmente com vocês vai ser um sistema de login, aqui utilizando então o Android com MySQL. Então, para isso, eu vou já preparar mais um outro arquivo PHP aqui. Nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dele, né?
carregando algumas informações desse login. Em seguida, já partiremos aqui criando o nosso novo projeto dentro do Android Studio e implementando aí a parte do Activity, né, com a criação da tela.